Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos começar uma nova série de meditações. Lembra, tínhamos antes falado sobre a santidade, aqueles vários aspectos da santidade, da identificação com Cristo. E agora começamos uma série de 6 meditações também, nos próximos sábados, sobre a amizade. Então, a base dessas nossas meditações vão ser a Sagrada Escritura, ver algumas passagens da Escritura, Antigo e Novo Testamento, que falam sobre a amizade, para que a gente aprenda como viver bem a amizade. E depois uma carta do padre, do prelado, Dom Fernando Ocáriz, que está no site do Opus Dei, quem quiser entrar lá, a carta de 1º de novembro de 2019. Então entra lá no site, procura carta do prelado, 1º de novembro de 2019, e então aparecem lá, ele fala sobre amizade o tempo todo nessa carta. E até os títulos das meditações vão ser os títulos que tem os vários pontos dessa carta. Então são 6 pontos, 6 meditações, uma sobre cada tema. E a primeira de hoje é a amizade de Jesus Cristo. Antes de começar a pensar na amizade entre nós, que a gente tem que crescer em amizade com os outros, se esforçar por se sacrificar pelas pessoas, dedicar tempo para as pessoas, dedicar atenção aos outros. Antes de tudo, vamos procurar olhar para o exemplo de Cristo, de como Deus nos ama, de como Deus se faz amigo de cada um de nós. Até aquela frase dele no final da sua vida terrestre, aqui na última ceia, que ele fala para os discípulos: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Ele falou tudo que tinha dentro da sua alma, do seu coração, toda a verdade de Deus, porque vê aqueles apóstolos como amigos e transmite a nós essas mensagens também, porque vê a cada um de nós como amigo. Bom, mas para meditar sobre isso, sobre a amizade com Cristo, a primeira amizade, principalmente a amizade que Jesus tem por nós, queria recordar uma passagem do Antigo Testamento, que está lá no primeiro livro de Samuel. Então, Samuel, ele é aquele homem conhecido, lembra que ele era uma espécie de juiz lá em Israel, um cara que decidia, um líder do povo, mas que logo no comecinho da sua vida, ele foi levado lá no templo para ficar morando. Não era o templo ainda, era um lugar onde era um lugar de santuário de Deus, ainda não existia o templo de Jerusalém. Mas ele ficou lá e um dia durante a noite, Deus o chamou, falou: Samuel, Samuel. E ele achou que era um outro sacerdote que estava chamando, Eli, e foi lá: pois não, estou aqui, o que o senhor... Não estou te chamando não, volta outra vez. Lembra essa história? Até que chega um momento em que o Eli, aquele sacerdote, falou: é Deus que está te chamando. Então, a próxima vez que ele escutou lá, Samuel, Samuel, ele fala: fala, Senhor, que teu servo escuta. E aí Deus lhe transmitiu a missão de ser um líder, um juiz de Israel. Com o passar do tempo, o povo começou a pedir um rei para o Samuel. Falou: todos os outros povos têm um rei. E a gente quer que tenha um rei que governe a gente também. E ele tentou ainda convencer o povo, falando: a gente não precisa de rei, Deus é o nosso rei, basta o Deus de Israel, Yahvé, a gente não precisa de rei. Mas o povo insistiu, que Deus falou: Samuel, tá bom, Samuel, dá um rei para eles, escolhe um rei. E aí, inspirado por Deus, ele escolheu o rei Saul,
que era um homem que começou bem, mas que terminou mal. Começou a fazer mais a vontade dele do que a vontade de Deus. Deus falava coisas claramente para ele e ele começou a desobedecer a Deus. Então chegou uma hora que Deus falou: chega, Samuel, você vai escolher um outro rei, porque não dá. O Saul não dá mais, cansei dele. Então assim começa o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que é o que nós vamos ler aqui. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não seja mais rei de Israel? Então, sabe ali, o Samuel gostava do Saul, falou: é o rei, cara, tudo bem, vamos perdoar. Mas aí quando Deus falou para ele: não quero mais que o Saul seja rei, ele começou a reclamar, não gostou daquilo. Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não seja mais o Deus de Israel? Então aí Deus vai escolher um novo rei. E então Deus fala para Samuel: enche o chifre de azeite. Você fala: cara, o que tem a ver isso, né? Está falando, o Saul acabou, rejeitei. Então enche o chifre de azeite. Cara, como assim? Então o chifre, sabe imagina uma espécie de chifre assim para guardar coisa como água. Imagina tipo um cantil, né? Mas em forma de chifre, que dentro é oco, mas colocar azeite, ele falou. Porque como óleo eram ungidos os sacerdotes. Até hoje, né, na ordenação sacerdotal, o bispo unge as mãos dos padres. Né? O padre vai ser ordenado, joga óleo na mão dele lá, fica tudo cheio de óleo. Né? Durante a cerimônia, aquela confusão, óleo. Tem que até passar depois limão para tirar o óleo, tem todo um negócio para conseguir limpar e continuar a cerimônia. Mas Deus põe para ungir os sacerdotes, colocava óleo na cabeça deles. E também para ungir os reis. Os reis de Israel eram ungidos com óleo. E isso daí, o ungido, a palavra ungido, ou seja, consagrado por Deus, escolhido por Deus, em hebraico se diz Mashiach, que daí vem a palavra Messias. Então, Messias significa ungido, escolhido por Deus. E a tradução para o grego é Christos, ou seja, Cristo. Então, Cristo e Messias é a mesma palavra, uma em hebraico, outra em grego. E as duas significam ungido. Então, porque ele foi como rei e sacerdote, né, que é o que é Cristo nosso Senhor. É rei de todos os povos e o sacerdote da nova aliança. Bom, então por isso Deus falou para o Samuel, enche o chifre de azeite. Então já indicando, vou escolher um novo rei, você vai ungir esse novo rei que eu escolhi. Vem, vou te enviar à casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim dentre os filhos dele. Então um dos filhos desse tal de Jessé ia ser o novo rei de Israel. Então Samuel ficou perdido, ficou preocupado, falando: como é que eu vou fazer isso? Porque eu vou passar perto do Saul, o Saul vai descobrir que eu vou lá para ungir um rei, um novo rei, ele vai perceber que ele vai perder o cargo de rei dele. Estava morrendo de medo do Saul. Então Deus falou: leva uma oferenda, um cordeiro, e chega lá na cidade e fala: eu vim oferecer um sacrifício aqui por vocês, com vocês, fazer uma cerimônia lá. Então ele foi até Belém, foi até a casa do Jessé e falou para eles, para o Jessé e para os filhos: purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. E aí vinha chegando um por um, é conhecida essa história, acho que vocês conhecem, veio vindo um por um os filhos do Jessé para ver qual desses filhos é que vai ser o rei. Então diz assim que chegaram, Samuel viu Eliabe, que era o primeiro filho do Jessé, e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Achou pela pinta, pelo estilão do primeiro, mais velho, cara, tem toda a pinta de... O Saul era super alto, muito mais alto que a média da população. Então falou: cara, o rei mesmo. E esse Eliabe também era alto, grande, então falou: cara, novo rei. Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero.
Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Essa é a frase da meditação de hoje. Não te impressiones com a sua aparência, com a sua estatura, não é isso que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então, não foi o Eliabe que era o primeiro. Então, Jessé chamou Abinadab, outro segundo filho, e apresentou a Samuel, que disse, também não é este que o Senhor escolheu. José trouxe-lhe depois Sama, o terceiro filho. Ainda bem que esses nomes não pegaram, né, na nossa tradição. Assim, já pensou o cara chamar Eliabe, Aminadab e Sama? Não é que sejam os nomes mais legais assim atualmente. Mas Samuel disse, a esse tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir os seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Mas como assim? Tinha falado que ia ser um filho do Jessé, vieram os filhos dele, não é ninguém. Samuel perguntou a Jessé, todos os teus filhos estão aqui? E Jessé respondeu, resta ainda o mais novo. Tinha até desprezado, não quer nem saber, é o mais novo, moleque. Resta ainda o mais novo que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé, manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse, levanta-te, unge-o, é este. Então era o filho mais novo, desprezado, nem reconhecido parece entre os filhos, né? Falou, trouxe meus 7 filhos, está tudo aqui, qual deles que vai ser o rei? Falou, não é nenhum desses, não tem mais nenhum. Ah, é verdade, tem, sabe, desprezado, né? Quase esqueceu do outro filho, o mais novo que estava cuidando do rebanho. E Deus falou, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi, esse era o Davi, na presença dos seus irmãos. E aqui, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Então essa cena mostra como que Deus escolhe as pessoas, né, que Ele ama, que Ele tem, entre aspas, uma preferência. Deus escolheu aquele que, segundo o mundo, não tinha valor nenhum. O último, o quase desprezível. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Lembra aquela frase também de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios? Ele diz, mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Então, vamos pensar nisso, né? Que Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias, apesar de que nós nos sintamos de vez em quando como o último dos homens, né? Fala assim, eu sou muito pecador, eu não tomo jeito, já ouvi tanta coisa sua, aprendi também, não melhoro, continuo com o mesmo pecado, as mesmas misérias. Não é por ser uma pessoa boa que Deus vai gostar de nós e vai querer ser amigo. Né? A amizade dele é sem colocar condições. Não é que Deus nos fale, Cristo nos fale, você, seu amigo, se você fizer tal coisa, se você se comportar bem. Ele morreu por nós, fala São Paulo também, quando nós éramos pecadores. Sendo pecador, sendo miserável, Cristo morre por nós, por amizade conosco. Não é verdade que a gente tem, às vezes, né, nós esperamos melhorar em certas coisas, né, em crescer nas virtudes, para a gente poder ser objeto do amor para Cristo? Não é a gente fala, quando eu melhorar nisso, aí sim, aí Deus vai me amar, né? Deus vai ficar contente comigo. Agora ele está chateado, não quer nem olhar para mim, porque, claro, eu sou super pecador. E não tem nada a ver isso. Ele escolhe os fracos, os miseráveis, para confundir os fortes, os sábios, os poderosos. Então, isso aqui queria que nós pensássemos, né? Cristo já nos ama, já nos chama amigos. Vos autem dixi amicos, eu vos chamo amigos. Aí entra o que falávamos da carta do padre, né, do prelado, da obra, em que ele começa, lá bem no comecinho da carta,
falando de como que Jesus se comporta no Evangelho. E ele diz assim: Jesus Cristo, perfeito homem, viveu plenamente o valor humano da amizade. E aí ele vai explicando como é que dá para ver a amizade de Jesus, né, no Evangelho. No Evangelho vemos como, desde que era muito jovem, tinha um relacionamento amistoso com as pessoas que o rodeavam. Já quando tinha 12 anos, voltando de Jerusalém, Maria e José estavam certos de que Jesus caminhava junto a algum grupo de amigos ou familiares. Então, sabem como que era? Lembra quando Jesus se perdeu no templo? Eles saíram de Nazaré e iam em caravanas com parentes, amigos, vizinhos, até Jerusalém, ficavam lá para a festa e depois voltavam na caravana também. E as crianças, às vezes, não ficavam junto com o pai ou com a mãe, mas ficavam num grupo lá de amigos. Então, Maria e José caminharam, viajaram um dia inteiro de viagem, sem se preocupar com Jesus. Ele está com algum dos amigos dele. Ou seja, já desde pequeno, Jesus tinha amizade com a molecada, digamos assim, da época dele, né? Com as pessoas com quem ele convive, parentes, amigos. Depois, durante a sua vida pública, são numerosos momentos nos quais contemplamos Nosso Senhor nos lares de amigos e conhecidos, visitando ou compartilhando a mesa. Na casa de Pedro, lembra quando ele vai, cura a sogra de Pedro? Passou muitas vezes na casa de Pedro, era amigo dele. Na casa de Levi, que é São Mateus, que era publicano, pecador, cobrador de impostos, e mesmo assim ele vai na casa dele, chama os amigos, outros cobradores de impostos. Na casa de Simão, que era um fariseu, o oposto dos cobradores de impostos, Jesus vai lá na casa dele almoçar. De Jairo, chefe da sinagoga, foi ressuscitar a filha, foi na casa dele. De Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, o cara que tinha roubado muita gente, desviado muito dinheiro. Também o vemos assistir a um casamento em Caná. Pensa só isso daqui, as festas lá de casamento, antigamente, lá na Palestina, duravam mais ou menos uma semana, 10 dias. Imagina Jesus lá, de boa, sabe, 10 dias de festa, vai, imaginamos Jesus. Comendo com o pessoal, batendo papo, bebendo vinho. Pô, acabou o vinho, vamos transformar água para continuar tendo mais vinho aqui. Sabe, amizade mesmo, de conversa numa boa, Jesus não ficava dando palestras o tempo todo, Irmãos, convertei-vos. Vocês convivia com os outros, Era amigo. Então eu sou assim, eu sou amigo das pessoas também. Tinha momentos que ele estava a sós com os discípulos. Aí continua o padre ainda dizendo: qualquer circunstância serve para Jesus para estabelecer uma relação de amizade. Tantas vezes o vemos deter-se com alguma pessoa. Alguns minutos de conversa foram suficientes para que a mulher samaritana se sentisse conhecida e compreendida. Lembra, a mulher samaritana, outro povo que não se dava com os judeus, Jesus puxa papo com ela, conversa, fala da vida dela. Depois ela leva todo mundo para ver, fala, não será ele o Cristo? Conversa com Nicodemos à noite. Talvez por vergonha dos outros judeus, o Nicodemos, que era um homem importante lá, ele foi de noite falar com Jesus. Jesus podia falar, de noite não vem me atrapalhar o sono. Não, Jesus gosta das pessoas. Os discípulos de Emaús, depois de caminharem e se sentarem à mesa com Jesus, reconheceram a presença daquele amigo que fazia arder seus corações com a sua palavra. Então a palavra desse amigo, Jesus, arde o coração das pessoas. Com frequência o Senhor dedica mais tempo a seus amigos mesmo. É o caso dos irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Ali, em longos dias de intimidade, Jesus sabe ter delicadezas, diz uma palavra que anima, corresponde à amizade com amizade. Que conversas, falava isso daqui o São José Maria, que conversas foram essas da casa de Betânia, com Lázaro, com Marta, com Maria? Tá vendo? Então Jesus tem amigos e cultiva as amizades que ele tem. E aí fala, mas é durante a última ceia que o Senhor mostra mais profundamente o desejo de oferecer a sua amizade. Na intimidade do cenáculo, Jesus diz aos apóstolos: eu vos chamo amigos. E ao dizer a eles, disse-o a todos nós. Então vamos
considerar isso, eu queria que na meditação de hoje, depois nas outras meditações, nas próximas dessa sequência aqui sobre a amizade, nessa série, nós vamos falar de como tratar melhor os amigos, como dedicar mais tempo, o que a gente deve fazer para cultivar as amizades, a importância da amizade, mas hoje, queria que nós só meditássemos nisso, que Jesus nos chama amigos. Jesus, você que é o Deus Todo-Poderoso, mas que veio a nós, se aproximou de nós, se fez homem e tem coração de homem, me chama de amigo. Você que é, Jesus, a minha amizade, a amizade de cada um que está aqui, de cada um que nos acompanha, mesmo pela internet. Cristo quer a nossa amizade. E se nós temos isso muito claro, isso daí muda o nosso mundo interior, a nossa atitude interior. Porque não é que às vezes a gente se sente muito cobrado, né? Vida espiritual é cobrar, é fazer coisas, é dar conta do recado. Estamos sempre em dívida. E quando a gente está com um amigo, é super legal, né? A gente está com um amigo mesmo, você fala, estou de boa, né? Faço o que eu quiser, porque eu estou com meu amigo. Então Jesus é assim. Já pensou uma pessoa que é amigo nosso e que a gente está com medo de estar na presença dele? Ele vai me cobrar, vai pegar no pé, vai me dar bronca. Não é amigo, né? É um marcador, né, de futebol, assim, por exemplo, o zagueirão que fica marcando em cima, né? Jesus não é assim. Jesus é o amigo, né? Falava o nosso padre, São José Maria. Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo. Às vezes nós podemos nos sentir muito indignos, né, da amizade de Cristo. E eu diria que é real, nós somos indignos mesmo. Mas Cristo nos ama, não pelos nossos méritos, mas por amor, porque Ele gosta. Quando a gente gosta de alguém, não é porque ela tem muitas qualidades, então cheguei racionalmente a uma conclusão, vale a pena amar essa pessoa. A gente, às vezes, em geral, gosta de alguém, um amigo, de uma menina, né, o cara que está apaixonado pela menina. Então, se a gente sente Cristo nosso amigo, isso deveria mudar o nosso olhar, deveria nos dar esperança, otimismo. Tem uma história que talvez não tenha nada a ver, né, com o que a gente está falando, mas é de um dos grandes gênios da humanidade. Pessoalmente, acho que talvez podemos dizer o maior de todos, no campo da arte, da beleza, da sabedoria, que é, bom, tem Jesus Cristo, sem comparar, obviamente, com o Nosso Senhor, né, com grandes santos da igreja, mas que podia canonizar, eu acho, mas é protestante, mas acho que dá para canonizar o homem, que é Johann Sebastian Bach. O cara ele era demais. As obras que ele fez para a glória de Deus são uma coisa inacreditável. Você fala, como é que uma pessoa pode produzir tanta coisa maravilhosa no mundo? Você fala, acho que não tem ninguém na história que fez tantas coisas e tão maravilhosas. E ele escrevia, sabe que ele escrevia nas partituras dele, aquele soli Deo gloria, né? Só para Deus a glória. Ele não queria glória para ele, mas era tudo por Deus que ele fazia. Então, o Bach casou muito jovem, com uma outra menina muito jovem, e teve 7 filhos. Quando ele estava no 7º filho, morreu a mulher dele. Maria, não sei o que, chamava a mulher dele. E aí ele estava com 35 anos, novo ainda, com 7 filhos para criar. Falou, cara, eu tenho que produzir muita coisa, muitas obras aqui, conseguir muito trabalho extra para conseguir dinheiro para matar a fome das 7 crianças. Então ele resolveu também, entre outras coisas, casar de novo. Falou, vou casar, e conheceu uma menina que chamava Ana Madalena, tinha 20 anos, 21 anos, assim. Ana Madalena Bach, porque casou com ele e depois ficou com o nome do marido. E com essa mulher, ele teve mais 13 filhos. Então, olha só, o cara, além de ser o maior compositor, talvez, de todos os tempos, tinha 20 filhos.
Tá certo que vários morreram, porque na época muita gente morria, né? Era na infância, tudo. Mas ele fazia obras maravilhosas e sustentou 20 filhos. 7 de uma, 13 da outra. Então, e quase todos ele levava para música. A mulher dele, ele ensinava música, ela gostava de música também. E aí tinha um filho autista. E ele ensinou música, o filho autista também ficou músico. Então, ele era demais, né? Era absoluto. E então, depois passou um certo tempo, ele foi ficando cego e morreu com 65 anos. Então, depois disso, depois da morte dele, os filhos se separaram, talvez um ou outro brigou entre si, depois um foi para uma cidade, outro foi para outra para ganhar a vida, e a mulher, a Ana Madalena, ficou praticamente sozinha em Leipzig, que era a cidade que eles moravam. Ficou com 2 filhas, mas parece que mais uma enteada ainda, que era filha do primeiro casamento do Bach, mas já ficou pobre. Antes, quando o Bach estava vivo, eles faziam reuniões, faziam recitais na casa, era tudo uma maravilha, uma felicidade, mas ele morreu. As pessoas foram se afastando, se distanciando, foi perdendo a fama, o Bach, que foi só recuperada um século depois. Então, e ela foi ficando pobre, tinha que viver de esmola praticamente. Tinha sido a mulher do grande compositor e acabou vivendo de esmola. Então ela escreveu algumas memórias dela e falava, por exemplo, pouco depois do nosso casamento, ele me deu um livrinho de música que ele tinha feito para mim. Então ele fez um livrinho para ela de presente, com as partituras, para ela tocar, porque ela era música também, né? Então ele deu de presente para ela. Ainda hoje o tenho guardado e por muito pobre que eu chegue a ser, não me separarei dele enquanto eu viva, enquanto eu viver. Sabe? Fala, cara, isso daqui é um presente que o Johann Sebastian Bach deu para mim. Talvez, com mais fama do Bach, vender um negócio daquele, ela ia resolver o problema econômico dela, né? Ela falou, não, isso daqui é meu porque foi um presente do meu marido para mim. Não vou perder esse negócio. E depois falou assim, ó, pobre como sou, esquecida, vivendo das esmolas da cidade de Leipzig e velha, não gostaria de deixar de ser o que eu sou agora se tivesse que comprar a mais formosa e honrável velhice pelo preço de não ter sido sua esposa. Não é legal isso daqui? Ela fala, cara, eu posso dizer que eu sou esposa do Bach. Não é? Eu não tenho, eu sou pobre, mas sou esposa do Bach. Se tivesse que trocar, você vai ser milionária, ter um maior conforto, tranquilidade, mas deixa de ser esposa do Johann Sebastian Bach? Ela fala, eu não quero, estou fora. Voltou a pamonha aí outra vez, né? Então, mas olha só, ela fala, o que importa para a minha vida é que eu fui esposa do Bach. Posso ser pobre, eu sou esposa dele. Então, comparando agora com a nossa situação, eu sou amigo de Cristo. Sabe? Pode acontecer o que for, sou pobre, desprezado, ninguém quer saber de mim, mas Cristo é meu amigo. Cristo está junto de mim. Isso não poderia mudar minha vida interior, né? Minha vida espiritual. Pode acontecer o que for, mas eu tenho pecado, eu tenho defeito, eu não vou para frente, não sei o que, me trataram mal e eu apostolado. Cara, Cristo é meu amigo, deu a sua vida por mim. E fala, eu vos chamo amigos porque eu vos dei a conhecer tudo que eu ouvi de meu Pai. Então, queria só isso nessa primeira meditação sobre amizade, né? Que nós nos sintamos amigos de Cristo, objetos do amor de Jesus Cristo. Fala, Ele me ama, Ele dá sua vida por mim, Ele quer me chamar de amigo, porque isso transforma a nossa existência, da segurança, da serenidade para toda a nossa vida. Então vamos terminar a meditação pedindo a Nossa Senhora e São José, hoje é dia dele também, né, de São José, hoje começa o mês mariano, né, de Nossa Senhora, e eles são as pessoas que melhor conheceram, mais amigos, podíamos dizer, de Cristo. Que eles nos ajudem, né, a reconhecer, a entender e aprofundar esse dom infinito, que é a amizade de Cristo, do Deus feito homem, por cada um de nós.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.